Fala pessoal, e aí, como é que tá? Tá entrando no ar o podcast da enfermagem roraimense. Meu nome é Rodrigo Danin e estou aqui para compartilhar com vocês essa experiência que finalmente está saindo do papel. E para sair do papel, não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro deles, um cara que eu acabei de conhecer, mas que é sensacional, um cara de uma alma incrível, um coração esplêndido, é o Dr. Leandro Duarte, quem nos ajudou muito com dicas, enfim, com diversas coisas. Agradecer também nosso patrocinador número 1 financeiro, né? Lojinha Virtual da Jojó. Ela que ajudou a gente também a tirar esse projeto do papel e aí a gente conseguiu aí estar aqui com vocês hoje. E para brilhantar a noite de hoje, um dos nossos convidados é o enfermeiro Yuri. Né, enfermeiro Yuri? A gente está aqui, tem o privilégio de tê-lo aqui. Enfermeiro Yuri foi candidato a deputado estadual, teve aí 612 votos, hoje está atuando diretamente na assistência. E aí, enfermeiro Yuri, diz pra gente aí como é que estão as coisas. Fala, Dani. Primeiramente, boa noite, galera. Boa noite, pessoal da enfermagem. Quero aqui parabenizar você pelo seu projeto. Você já tinha me mencionado e hoje está saindo do papel esse projeto. Parabenizar, tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso, né? Amém. Tive a honra hoje de ser um dos primeiros convidados aqui. Quero agradecer muito. E a gente já se conhece há um tempo já. E quero agradecer o convite demais. E vamos lá falar um pouquinho da enfermagem aí, né? Eu já fui candidato 2 vezes com o nome enfermeiro Yuri, tanto em 2018 como agora em 2022, né? A gente teve uma votação de 612 votos agora em 2022 e a gente vai crescendo, é uma experiência que a gente vê. Infelizmente ainda falta muito em questão de categoria, não só... Eu não fui o único candidato da enfermagem, claro, teve outros, mas a gente precisa implementar mais isso, né? Precisa crescer mais em conjunto de categoria, em conjunto de união, em conjunto de saber o que é a importância de ter representantes, né? Hoje a gente sabe, tanto eu como você, como o nosso colega Linel, sei que vai ser o próximo entrevistado, que a gente tem uma necessidade muito grande de representação federal, né? Hoje a nossa demanda não é uma representação estadual, mas sim federal. Muitos colegas se confundem em relação a isso, né? Porque a gente precisa primeiro entender de onde vem o recurso, né? De onde vem os projetos e de onde a gente pode construir, na verdade, o rumo da enfermagem do estado de Roraima. É isso aí, concordo com você. Isso aí, por isso a gente perpassa sobre o nosso piso, né, Yuri? A gente precisa, uma lei que está aprovada aí desde o ano passado, e aí a gente não tem a execução dessa lei. Já atendemos aí vários pedidos e a gente não consegue fazer com que essa lei seja executada. E é justamente por conta disso, representações federais, né, Yuri? Mas só que a gente tem diversos problemas relacionados à representação, no meu ponto de vista. Como, por exemplo, né, o PCCR, tanto do Estado quanto do município. São planos, né, facilmente executáveis, porque, inclusive, temos PCCR aí que já está, né, aprovado em lei orçamentária e não há execução. Eu creio que talvez, o que você acha? Eu não sei se algum representante político poderia ter executado isso de alguma forma, feito isso ser executado de alguma forma. Na verdade, eu vejo alguns pontos que a gente podia ter feito diferente anteriormente, né? Vamos levar em consideração aqui, eu vou falar um pouquinho mais do Estado, que eu sou servidor do Estado, né? Você já foi servidor do Estado e eu já sou servidor municipal, mas a gente tem a consciência hoje, pelo menos na questão que fala o piso, né? O que fala hoje o PCCR do Estado, ele está acima do teto para enfermeiro, né? Tem fazendo um ajuste aí, praticamente, logo todos os técnicos também já vão estar contemplados com o piso da enfermagem, né? Só que, Esse ajuste era para ter saído quando, Yuri? então, era para ter saído agora, começo de fevereiro, mas já foi decretado até Finalzinho de janeiro já era para ter, o salário já era para ter sim, vindo com esse, mas com esse aí, reajuste, o que ia fazer com eu vou que, até né? contrapor o que acontece, que é o meu entendimento, que faltou, né? A gente levar em consideração as greves da enfermagem que já teve no estado de Roraima, se a gente levar em consideração as duas greves, as greves que a gente já teve, levando ali em consideração 2016 e 2020, foram greves, foram greves relativamente políticas, né? E Sim. isso a gente é bem conhecedor disso, né? A gente sabe dessa questão. Então, assim, não é metendo o pé na parede, na porta, exigindo as coisas, que a gente vai conseguir lutar e conseguir as coisas. É na medida da palavra, da conversa, apresentando e contrapondo os pontos para a gente poder crescer, né? Então, assim, eu acho que a gente já errou muito,
E a gente tem que parar de errar e botar um pouquinho a mão na consciência e saber o que fazer. É conversando, é ajustando, é ganhando ali, é perdendo ali, que a gente vai construir uma enfermagem mais forte e valorizada no estado de Roraima. É, gostei, verdade, isso é verdade. Mas eu acho, Yuri, assim, eu sou um pouco da teoria de que, às vezes, usando um jargão bem popular, aí, às vezes, por falta de um grito, se perde uma boiada. Eu acho que né, de repente, claro, não é uma crítica, não me entenda mal, mas perder aqui, ganhar ali, né, eu acho que é uma coisa que a gente já está fazendo há muito tempo. Eu sempre uso isso em várias falas, eu digo que como a gente, nós enfermagem, temos mais de 200 anos, desde o tempo de Florence. E com todo respeito aos profissionais dessa categoria, inclusive minha esposa é dessa categoria, os fisioterapeutas têm pouco mais de 50 anos de vida. Então você vê o espaço que os fisioterapeutas têm e o espaço que a enfermagem tem nos dias de hoje. E eu acho que muito desse espaço, passa pelo fato de que a categoria é muito morosa. É lógico, é uma categoria muito grande, para você ter coesão numa categoria desse tamanho é difícil, mas eu acho que a gente está numa fase, e essa fase é um dos motivos desse projeto, né, ter nascido, que é a fase da morosidade, né, a fase da gente achar que, desculpe, não me entenda mal, não é uma crítica de maneira alguma, você sabe que você é meu irmão, a gente é amigo, pessoal, mas eu acho que essa morosidade de perde e ganha, a gente já está fazendo isso há muito tempo. Eu acho que a gente precisa, de fato, vestir a roupa de briga e partir para a briga, porque esse PCCR ele foi construído há muitos anos, inclusive tiveram 44 dias de greve aí, que, embora tenha sido uma greve política, mas a gente sabe que teve muita resposta, né? Então, por exemplo, agora, no próximo dia 3, vai ter uma greve dos profissionais médicos, está anunciada aí. E eu tenho certeza, historicamente a gente vai ter um resultado muito mais efetivo. Então eu queria ver, assim, de fato, essa questão do perde e ganha, do meu ponto de vista, Isso, né? tá. Eu vou só contrapor aqui do seu jargão, que você falou que muitas vezes a gente perde uma boiada por causa de um grito. Na verdade, eu acho que a gente gritou demais. Não a gente em questão de enfermagem, mas falando algumas pessoas da enfermagem gritaram demais pela enfermagem, usando a enfermagem. Esse é o meu ponto de vista que eu levo em consideração hoje, né? Eu acho que tinha formas muito melhores de a gente ter lidado, de ter construído pontos melhores. É claro que hoje a greve trouxe resultados? Trouxe, né? Mas também não foi o resultado que era proposto, né? Então, assim, dali teve um ponto a ponto de um olhar para a enfermagem? Teve. Mas não foi só a enfermagem, a saúde não é só a enfermagem, né? É claro que a gente é 70%, mas a gente tem outras categorias. Levando em consideração aos fisioterapeutas, ao qual mando um abraço e um beijo para sua esposa, minha amiga também, pessoal. E a gente vê a expressão deles, vê a expressão do sindicato, que é o Sindicato da Fisioterapia e Terapeutas Ocupacionais do Estado de Roraima. Você vê a união que é o sentido que eles levam, entendeu? Hoje é um sindicato firme, consolidado, né? Que tem um segmento que estão conseguindo batalhar suas peculiaridades pessoais da categoria, né? Profissional de cada um. Isso a gente tem que levar em consideração muito e parabenizar, né? Parabenizar, verdade. Entendeu? Não é desmerecer, não. É parabenizar e seguir o exemplo. Sim, sim. Então, assim, Quando eu digo que é só comparação à idade, eu não estou desmerecendo de maneira alguma, pelo contrário. não, sim. Eu acho que eles têm todos os louros aí, independente de qualquer coisa, mas é só o fato de comparação de idade mesmo, né? Sim, é. Porque a gente perde muito por ser uma categoria grande. Mas é o que nos dá força, é o nosso tamanho. Você mesmo falou, 70% da força do SUS, né? Qualquer unidade de saúde que você entrar, se tiver 10, 7 é profissional de enfermagem. Com certeza. Então, poxa, a gente não dá mais pra gente ficar mendigando direitos, né, bicho? Eu acho que a gente tem que ir pra cima mesmo, mas enfim, isso é uma opinião pessoal. Sua. Então, falando um pouquinho agora, o terceiro ponto aí, você falou da greve em relação aos médicos. É claro que a gente teve alguns contrapontos do PCCR do Estado, pelo menos, né? Que a gente teve algumas discussões em que todos os sindicatos tiveram a sua postura unilateral e no mesmo sentido, né? Isso foi até louvável, em todos eles tiveram essa união. Acho que é a primeira vez que eles fazem isso, todos os sindicatos em diversas áreas, né? Contrapondo uma coisa que estava já estipulada, né?
E como você falou, a questão médica, é, historicamente o estado de Roraima sempre foi muito forte, né? Sempre foi forte. E vamos esperar o que vai dar, né? A gente espera aí que teve mudança, já tem um planejamento de melhoras já, que o próprio governador já assinou, né? E vai ter um aí, né? E a gente espera agora que o PCCR da prefeitura também seja aprovado, que a gente tenha lá o colega do Dr. Wildson, né? Vereador municipal, né? Que vem trazendo, puxando essa barca junto com ele aí, sendo uma referência hoje no municipal, né? Em relação ao estadual, a gente não tem nenhum ponto de referência à União de Deputados Estadual, né? Como um ponto ali que a gente possa seguir hoje, né? Na verdade, a gente nunca teve, historicamente, um representante legalmente da enfermagem no estado de Roraima, né? Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração, né? Hoje, não, querendo ou não, os médicos têm um representante médico hoje. Talvez não tenha sido a união deles que tenha feito o deputado estadual, mas eles têm um médico lá, independentemente de quem seja. Mais de um, inclusive, né? Na verdade, mais de um, perdão, né? São dois, na verdade, né? São dois, eles têm dois médicos hoje. Então, assim, independente do apoio que eles tiveram para chegar, eles foram eleitos, né? Então, a gente pega aí de 3 legislaturas, se não me engano, se não me engano, foi 2 ou 3 legislaturas sem médicos na Assembleia Legislativa, e hoje eles têm 2 representantes, né? Eles são formados, são médicos que atuavam na área e tudo mais, são médicos. Então, Sim. é natural que eles barguem pela sua categoria, né? E a gente não tem ninguém para barganhar por nós, né? Verdade. Só o diálogo. Infelizmente, mas vamos tentar mudar essa realidade, né, meu irmão? A gente ainda tem chão para isso. Cara, uma coisa que a gente vê a nossa potência, né, cara? Nós somos a maior categoria da saúde e aí a gente de fato não consegue ter representantes nas casas legislativas, né? Mas uma coisa que a gente perde muito também, inclusive depois com o Alinelson eu quero falar sobre isso também, né, na questão da nossa coesão, né, da nossa união. Como, por exemplo, a gente tem agora a campanha de vacinação, né, contra a Covid-19, a continuidade da campanha, iniciando com a bivalente. Quem faz a vacina é o profissional de enfermagem, que são os vacinadores, são os técnicos de enfermagem com especialização em sala de vacina, e são eles quem vão executar a campanha de vacinação, né? E aí a gente tem aí um monte de gente para ser vacinada, eu não sei a população-alvo, não sei o número, mas somos nós quem vamos vacinar, somos nós. E aí você vê o tamanho da importância da categoria e você vê um projeto ser construído, executado, o profissional de enfermagem quem vai executar e nós não temos um reconhecimento para isso. Está fazendo o seu trabalho, está fazendo o que lhe cabe dentro, né, da sua profissão, mas a gente não tem ali ninguém que faça um agrado, digamos assim, né? Não que isso seja, mas um reconhecimento. Não seria a hora de falar, toma enfermagem, o piso salarial de vocês e vamos para a campanha. Vamos à luta contra a Covid-19 mais uma vez, né? Então, acho que essa seria a hora de dar o PCCR, de dar o piso, né, para o profissional da enfermagem, fazer com que o profissional de enfermagem trabalhe satisfeito. Mas, enfim, a gente segue aí na luta, segue com a esperança de que isso aconteça. Né, Yuri? O que você acha dessa Não, com certeza. campanha de vacinação que a gente vai executar aí mais Concordo com você mais uma vez, né? E a gente leva em consideração que as salas de vacinas estão nas UBS dos municípios, né? Em todos os municípios, né? E a gente vê a relevância do profissional de saúde, né? Principalmente técnico de enfermagem, que são a maioria das vezes que estão lá na sala de vacina, que estão sendo os vacinadores. E aí eu vou contrapor um negócio aqui que a gente fala muito do PCCR municipal, né? Que tanto enfermeiros, técnicos e auxiliares recebem bem abaixo do piso, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem outros 14 municípios aqui, né? E a gente não vê nenhum contraponto em outros 14 municípios falando em relação a isso, né? A gente tem que lembrar que temos outros 14 municípios que tem profissionais de enfermagem, que tem enfermeiros, que tem técnicos de enfermagem, que tem auxiliares, né? E a gente não vê nenhuma fala em relação a esses outros 14 municípios, né? A gente fala muito municipal, né? Que está abaixo, que é a importância, que é praticamente 80% da população, se a gente for levar a nível estadual,
vai ser vacinado aqui, muitas vezes até pessoa de outro município acaba se vacinando aqui em Boa Vista, né? Por questões administrativas, de trabalho ou etc. E vai acabar se vacinando aqui em Boa Vista. Então a gente tem que levar em consideração muito isso, os profissionais. A gente tem a lei, como você falou, do piso aprovada, várias emendas, né, contrapondo e aprovando isso, mas a gente não vê a efetividade do governo federal, né, para efetivar de vez o piso, né. A gente vê alguns estados e muitos municípios já colocando em mão e fazendo isso, né. Hoje aí o ajuste, pode ser se ajusta a questão estadual para técnico, vai se ajustar, e vai faltar só os municípios se ajustarem, né. Mas isso é uma realidade e muitos prefeitos estão barganhando isso aí, estão demorando, estão esperando, fazendo o que pode para não fazer justo o que é justo pra gente. O piso são 5.970 municípios, 5.570 municípios no país, né? São muitos municípios. Tem pisos maiores, ou tem municípios maiores, municípios muito menores. Como aqui em Roraima mesmo a gente tem esse exemplo bem claro. O município de Boa Vista, 70% do estado está no município de Boa Vista. Os outros 14 municípios, né? Tem município que tem 8 mil habitantes. Então isso aí assim, só vai ser executado de fato com o auxílio do governo federal. Mas em contraponto, tem municípios que já pagou o piso. Com certeza. Né? Tem municípios que já conseguiu se programar e eu tenho certeza que Boa Vista vai conseguir pagar esse piso aí tranquilamente. E quanto à execução da vacinação dos municípios, cara, eu estava falando disso agora há pouco com uma colega também enfermeira, né? Um abraço, Rosimeire Areias, a gente se encontrou ali na Secretaria Municipal de Saúde. Eu estava falando para ela que o Hospital da Criança Santo Antônio, ele atende os 14 municípios, os 15 municípios, na verdade, né? Os 15 municípios. Se você for fazer um relatório de atendimento do Hospital da Criança Santo Antônio, tem crianças de todos os municípios, inclusive de outro estado, né? São Gabriel da Cachoeira, enfim, é o único hospital do estado, o único hospital infantil do estado, e que faz esse atendimento. Mas, cara, falando em Hospital da Criança, falando em crianças, eu coloquei uma coisa aqui na pauta que, coincidentemente, vocês dois perpassam por isso, sobre os projetos para crianças com TEA, né? Transtorno do espectro autista. Eu vejo a luta de vocês dois, conheço vocês dois há muito tempo, Ali Nelson também, você, e aí, assim, caso você tivesse hoje com seu mandato, né, de deputado estadual, qual seria seu projeto para as crianças portadoras do TEA? Então, na verdade, assim, a gente sei que isso toca no seu coração. Você foi embaixo poxa aí. Mas assim, é uma coisa... É uma questão que a gente levantou a bandeira, né? Eu sei disso. Eu falo isso porque a gente tem outros colegas também que têm filhos com TEA também. E eles falam assim, pô, eu gostei do teu projeto, falava que a gente comentava que era propostas nossas, né? Não é à toa que muitas colegas me procuram, Yuri, como tá a questão da minha filha, como que ela tá de terapia, a minha filha tá com suspeita. Aí a gente conversa, meu passo primeiro foi isso, que eu fiz. Porque procura entender, mesmo a gente sendo profissional de saúde, na verdade é um bug que a gente leva, que a gente, é claro que como profissional a gente, como a minha filha apresentou os primeiros sintomas, a gente já percebeu que poderia ser, mas a gente procurou todo o protocolo, seguir todo o atendimento, passou por todas as avaliações, né? Não é na minha cabeça falar assim, minha filha tem TEA. Não é isso. É avaliações, assim, você tem vários profissionais que vão falar, sua filha tem a condição, o quadro que se enquadra nessa condição. Não foi eu que tirei da minha cabeça isso, e com certeza não foi o Ali Nelson, né? A gente tem hoje várias pesquisas em relação a isso. Em relação, se a gente tivesse mandado, a gente tinha várias propostas, né? Principalmente em condições hoje que a maioria das crianças no estado de Roraima, nem todas têm condições do tratamento adequado, né? A gente vê que muitas crianças aí não conseguem ter as terapias que precisam, né? Por quê? É uma situação que demanda atendimento tanto de psicólogo, né, de terapeuta, de fisioterapia, né, e outras áreas, que não consegue. Imagina uma criança de baixa renda, né? Uma criança lá, vou pegar exemplo aqui, não é nem de baixa renda, vou pegar um exemplo de uma criança que mora lá no Caroebe. Pega aí, por exemplo. Qual a rede de apoio que essa criança, que essa família vai ter?
Entendeu? Vamos lá, pega lá no Caroebe, pega lá no Entre Rios, que é depois ainda. Qual a assistência que vai ter lá nesse município? É verdade. Mas quando eu pensei em colocar isso na pauta da nossa conversa, eu sei que é um assunto delicado e tudo, mas foi porque eu soube ontem também que tem colegas nossos da enfermagem que tem filho com transtorno do espectro autista, tá tentando deu entrada na licença dele para redução de carga horária e negaram o pedido dele, né, de redução de carga horária. E inclusive a chefia imediata do cara tá perseguindo ele, né, da pessoa, enfim. E aí eu queria ver, cara, por que que essas coisas ainda acontecem no dia de hoje, né? Na verdade já é amparado por lei, né? Muita gente não sabe, a gente já tem alguns direitos, né? Na verdade, eu vou pegar um exemplo aqui que eu fiz quando eu tirei o passe do cartão da Laura de estacionamento, né? É um direito da Laura, quem sabe, às vezes, a importância disso. E aí, quando a gente foi lá, levou o laudo, levou toda a documentação esqueci agora o nome da Secretaria Municipal. E aí, levamos lá, o coordenador simplesmente falou assim, daqui a pouco não vai ter onde botar tanta criança. Aí, uma fala, mais ou menos nesse sentido. uma fala totalmente desnecessária pra gente, né? Despreparada. Sem conhecimento algum, ele falou isso. Mas em relação aos afastamentos, é uma questão legal. Já outros amigos meus, Yuri, tu já fez o afastamento? Não, nesse momento, a condição que no horário que eu trabalho e tudo mais, eu consigo atender a Laura. Na hora que não estiver dando para mim, conseguir conciliar, eu vou procurar meus direitos, com certeza. É um direito. É um direito, né? E tudo mais. Usufrui dele. Né? Eu tenho meu irmão tem a redução, né? Meu irmão também, eu tenho um sobrinho. E ele já tem a redução. Tem uma outra colega enfermeira, a gente tem vários colegas, a gente acaba conversando e tudo mais. Tem muito. Ela tinha uma redução inicialmente de 30% da carga horária, hoje ela já tem 50%, né? E é questão de procurar, né? Infelizmente, muitas coisas a gente tem que recorrer à justiça para a gente conseguir lograr isso, né? Infelizmente, a gente tem esse ponto que dificulta muito, né? Na esfera administrativa, tanto estado como municipal. Queria deixar um apelo aqui, né, para os profissionais que não conhecem o TEA. E eu sei que essas coisas acontecem. E infelizmente eu fiquei muito chocado com essa história da perseguição do chefe imediato com a nossa colega que estava lutando por isso. E aí fazer um apelo mesmo, cara. Vamos, né, respeitar as coisas dos nossos colegas, principalmente, porque não é uma coisa simples, né? A gente já tem um problema muito grande quando os problemas são com os nossos filhos. E aí, quando a gente é uma coisa garantida por direito, né? Acho que só levar um ponto aí é que às vezes a gente fala, eu vou reduzir minha carga horária e quero trabalhar assim. A gente tem que levar em consideração, por exemplo, nós dois que trabalhamos em hospital, a gente sabe que demanda das áreas não vai conseguir adequar aquele horário, aquela redução em certo setor, né? A gente tem que levar em consideração isso também, né? Acredito, minha parte não sei qual unidade, qual esfera mas acredito muito que seja uma coisa muito pontual, né? Essa questão indesejada, indelicada que está acontecendo com a colega. Mas a gente já viu outros pontos que outros colegas tiveram redução de sua carga horária por outros motivos pontuais e que eu já venho em cargo de gestão há algum tempo, a gente pontuou, né? Infelizmente, nessa área que você está, nesse setor que está, a gente não consegue compor sua redução. A gente tem esse outro setor, a gente tem essa outra área, a gente tem esse outro horário, a gente tem isso. E a gente tem que adequar também a questão, né? A gente sabe, por exemplo, que nem a questão de uma emergência. Você consegue compor um profissional de uma redução ou de uma readaptação numa emergência? É meio contraditório. É complexo. Né? Complexo. Né? E aí, Yuri, entrando nos próximos tópicos, já de cara nos dois tópicos, né? Porque a gente vai ter que dividir o tempo. Né? Com certeza, vamos adiantar um pouquinho mais aí. Também com a Alinelson, a gente já fala aqui, partindo desta dificuldade do colega com TEA, para os próximos tópicos aqui, que seria as nossas representações, né, cara? Nossas representações aí legais, né? E sindicais, né? E esse nosso colega, essa pessoa que sofreu disso, ela não teve um auxílio. Nossas representantes aí, nossas pessoas não estenderam a mão.
E hoje, cara, eu queria saber na sua opinião, né? O que você tá achando aí dessas gestões que estão à frente das forças que nos representam aí, né, Então, nos dias de hoje? Como é que tá? levando em consideração os dois sindicatos, a gente tem, obviamente, dois sindicatos hoje que representam a enfermagem, né? Que é o Sindipé e o Sintras, né? E eu sou bem complexo. Eu acho que muita gente hoje, principalmente grandes sindicatos, a gente viu que o sindicato foi usado por uma manobra política. Ser bem sincero isso, né? É à toa que muita gente se desfiliou, muita gente não acredita nas falas às vezes, mas o que a gente fala muitas vezes é o sindicato são os servidores, né? E a gente vê uma desilusão Deixar, então, da liderança em relação a isso. fazendo um parênteses aqui, 2023 é ano de eleição, no Sindipre, né? No Sintras eu não sei, porque eu não conheço o regimento, não conheço o regimento do Sindipre também, mas eu sei que La Paz Pérez anunciou que 2023 é ano de eleição no Sindipre, e no Corém também é eleição do ano 2023. Um pouquinho sobre o Corém. Então, assim, todo mundo que tem interesse em ser candidato tanto ao Sindipé ou ao Corém já tem que começar a correr atrás, né, das questões legais, né, regularizações, para ver, né? Não adianta a gente falar. O ponto que eu queria falar em relação ao sindicato é que a gente é muito valente no WhatsApp. A enfermagem é muito brava, são gigantes, são furiosos, são leões no WhatsApp. Verdade. A gente vê lá, bota para brigar mais do que nunca, mas na hora do vamos ver, na hora de uma paralisação, um movimento, quantos movimentos a gente não fez do PL 2564, né, que a gente estava ali na ponta ali do 2564 da PL, que é o do piso, quantos profissionais iam, né? É claro que eu tenho uma surpresa nas nossas movimentações do PL 2564, que deu uma expressão de gente muito grande, superior a muitos outros movimentos de sindicatos. Verdade. E a gente tem que agradecer a todos os colegas que participaram disso. E aí eu vou correr um pouquinho aqui, cai do horário. Vou falar um pouquinho do Corém, né? O Corém hoje, eu acho que ele tem pontos negativos e pontos positivos, né? Mas eu vejo que a gente precisa renovar. Não renovar montando uma chapa de um lado de lado B. Eu acho que a gente tem que renovar juntando a enfermagem, entendeu? Não é só o grupo que deve governar, né? Se a gente levar em consideração, a gente fala que o sindicato já está com o mesmo grupo há mais ou menos 5 anos, né? A gente fala que o Corém está no mesmo grupo há mais ou menos uns 8 anos. Então a gente tem que renovar. A questão da enfermagem, ela tem que se valorizar, né? A gente sabe que tem bons nomes que poderiam estar representando ambos os sindicatos, ou até mesmo o Corém, mas eu vejo pontos positivos sim e vejo muitos pontos negativos, né? Mas é que a gente precisa entender o que é a função de cada um, que muita gente não entende isso. Muitos profissionais não sabem qual é a função, né, o dever de cada, que é o dever do sindicato, que é o dever do Corém. Aí a gente tem esse problema em falar as coisas sem saber. Mas aí, Daniel, vamos correr aqui. Não, Eu acho que seria mais ou menos isso aí que a gente queria conversar hoje. É claro que o tempo corre demais aqui. Verdade. A gente começa a Acho que conversar e o tempo vai já passando. tem quase 25 minutos. E aí a gente ainda tem que conversar com o nosso amigo Alinelson ali. Falei, né? Daninho, obrigado pelo convite. Você sabe que você é o meu amigo pessoal. Tamo junto aí. Parabéns pelo projeto mais uma vez. Conte comigo. Yuri, sou eu quem agradece sua paciência, sua disposição. Embora a gente seja amigo, mas não é todo mundo que tem esse tempo. Você tem sua filha, você tem seus projetos. De coração, muito obrigado por ter vindo aí. Quero agradecer também todo mundo que compartilhou aí a ideia e que, de certa forma, está assistindo, vai curtir, vai compartilhar. E tamo junto. E é só o primeiro. Espero que a gente consiga fazer mais podcasts aí. Já, Ali Nelson Farias. Obrigado, pessoal. Um abraço.